Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Quem já entrou na nossa live, por favor, coloque aí nos comentários se o som tá legal, né? O áudio tá bom, o vídeo tá bom, se a iluminação tá boa. Eu vou passar um tempinho aqui para que o Instagram entregue a notificação de que a live começou e que a gente possa encher essa sala de aula. Obrigado, seu Mara, que já chegou, tudo bem? Eu peço para quem for entrando, por favor, chame seus amigos, mande esse aviãozinho que está aqui, para pelo menos seus 3 primeiros contatos, né, para que todos possam usufruir dessa informação. E já peço para você que está curtindo a live gravada, que deixe seu comentário, que compartilhe, que toque aí no botão do curtir, para que isso chegue a mais pessoas. E eu vou me apresentar, eu sou Gustavo Holanda, neuropediatra. A apresentação se faz necessária porque eu estou conseguindo um grande número de seguidores, muitos deles são novos, né? Estão curtindo nossa primeira live e precisam me conhecer um pouco melhor. E a dinâmica dessa live da tarde pós-almoço funciona da seguinte forma. Eu converso com vocês sobre alguns casos clínicos que vêm ao consultório. Pode ser dessa manhã, posso ter atendido em outros dias. E depois explano um pouco, porque muitos desses casos clínicos, muitas dessas crianças atendidas, né, se assemelham à sua criança, a criança que você conhece, a uma criança que você sabe que precisa de uma ajuda, de uma consulta, e alguns pontos se alinham e você toma aquela decisão ou de se consultar, ou de chegar ao responsável por aquela criança e sugerir a consulta. E na segunda parte dessa dinâmica, eu abro a caixinha para perguntas. Desde essa manhã a caixinha está aberta nos meus stories. Quem tiver pergunta, aqui ó, tem um símbolozinho de interrogação próximo aos comentários, você pode deixar sua pergunta e, tendo tempo, a gente vai conversando e respondendo até o esvaziamento da caixinha. Então, o caso, né, de hoje foi de um menino de 8 anos, veio do interior, veio para uma segunda consulta, na verdade é uma consulta de segunda opinião, foi a primeira consulta comigo, mas ele já havia sido consultado por outro colega no interior, que presta esse serviço próximo à cidade que ele reside. E é uma criança muito inteligente, inclusive a mãe relata que aprendeu letras, números, símbolos geométricos, inclusive letras de alfabetos fora do latim, alfabeto russo, letras do alfabeto árabe. Tinha grande interesse por animais vivos e extintos, inclusive dinossauros, então sabia muita coisa de serpentes, cobras, sapos, animais peçonhentos, dinossauros. Mas mesmo assim, apesar dessa inteligência, desse conhecimento, estava tendo muitas dificuldades para a progressão escolar, para a socialização, muitas dificuldades para a readaptação pós-pandemia na escola, com comportamentos inquietos, disruptivos, né, assim, explosivos, as mínimas solicitações que se faziam para ele, né, com muita inquietação, correndo de um lado a outro na escola, principalmente quando ficava ansioso, eufórico, excitado. E na consulta que foi feita na cidade, próxima à cidade dele, recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só que a família foi recebida numa consulta de poucos minutos, não conseguiu entender do que se tratava, já me acompanhava nas redes sociais, inclusive mencionaram que assistiam as lives, queriam ter um tempinho desse comigo para conversar sobre o quadro clínico da criança e sobre esses diagnósticos, porque apesar
de a criança ter recebido o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ela falava, a mãe dizia, nossa, ele começou a falar antes de 1 ano. Ele fala bem explicado. Ele tem um vocabulário muito rico. Ele até corrige quando a gente quer falar errado, quando a gente tenciona falar errado, ele vai corrigindo. Mas ele tem um extremo interesse, né, em manter a conversa naquilo que ele domina. Dinossauros, animais peçonhentos. Ele não permite que o outro interrompa, ele não permite que o outro dê uma opinião ou dê uma informação duvidosa ou faça uma brincadeira a respeito do assunto ou do tema. E isso estava contradizendo o que a família imaginava que era o autismo. Então, para você que me acompanha, sabe que o TEA tem diversas gradações ou níveis, diversas dificuldades, diversas, inúmeras apresentações. Tanto que tem esse nome de espectro, né, que compreende todas as nuances de apresentação do autismo. Tanto quanto o espectro solar. O espectro solar não tem só 7 cores, existem milhões de cores ali, milhões de frequências, mas a nossa visão limitada percebe 7 cores, tal qual no espectro do autismo a gente percebe, né, 3 caixinhas ou compartimentalizou em 3 caixinhas daquele leve, moderado ou grave. Mas sabemos que tem milhões de apresentações até, né, cada um sendo os leves bem diferentes um do outro. Então essa criança tem uma forma leve de apresentação do autismo, que impede ou dificulta o desenvolvimento de algumas habilidades comunicativas e sociais. Ele restringe a conversa ali ao assunto que ele domina e tem interesse. Ele muitas vezes é repetitivo, falando sempre a mesma coisa, e às vezes até falando jargões de personagens que ele vê na TV, bordões de alguns personagens que ele vê na TV repetitivamente. Principalmente aqueles programas, né, de aventureiros, de aventura na selva, de exploradores. Ele fala os bordões desses exploradores. E algo estava dificultando a readaptação dele escolar, percebida depois da pandemia. Ele estava com 8 anos, mas percebia grande inquietação, não ficava parado. Apesar dele ter um grande potencial cognitivo, não estava progredindo nos assuntos relacionados à questão escolar, séria que ele estava ocupando. E o neuropediatra que avaliou deu o diagnóstico do TDAH por esse comportamento, né? Impulsivo, inquieto, hiperativo, com pouca atenção àquilo que ele não domina, o que ele não tem interesse. Eu concordei com o diagnóstico na avaliação clínica. Nessa primeira consulta não tinha nada que desabonasse a opinião do especialista, que acertou, apesar da consulta ter sido breve, não tendo tempo de ter uma relação com a família, e fui explicando ponto a ponto as dúvidas que a família estava trazendo sobre autismo, sobre comorbidade, sendo a principal comorbidade o TDAH, mas havia também queixas relacionadas a pensamentos obsessivos e recorrentes, principalmente a respeito, né, de morte e autolesões e autoextermínio. Então, ficar de olho sobre esses pensamentos e comportamentos compulsivos. Lembrando que até 50% das crianças com o TEA pode ter o TDAH e 6% das crianças com o TEA pode ter o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Entre outras comorbidades estão transtornos depressivos, transtornos de ansiedade generalizada, né? Desenvolvimento de inúmeras outras condições comportamentais. Tá, gente? Então, foi uma conversa breve sobre esse assunto. E quem topa mais um caso clínico? Outro caso clínico, o que é que tem de semelhante com esse primeiro? Também foi uma consulta de segunda opinião. Então, o primeiro foi uma consulta de segunda opinião de uma criança que foi atendida por um médico ligado ao SUS,
na cidade próxima que ele vivia. E esse segundo caso clínico é uma consulta de segunda opinião de uma criança que é assistida por um médico do plano de saúde, aqui em Recife. Mas também que a mãe tinha muitas dúvidas, não pôde, na dinâmica do plano de saúde, esclarecer com o profissional que estava assistindo a criança até por, pelo menos, se eu não me engano, 4 ou 5 encontros. Então, em 4 ou 5 encontros, a mãe tinha dúvida e resolveu fazer uma consulta de segunda opinião para ver se realmente o diagnóstico batia e tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas situações. Então, isso é necessário, gente, porque, infelizmente, fora alguns poucos centros de excelência, como hospitais universitários, centros de treinamento, as consultas deixam muito a desejar em relação à informação que é passada ao paciente. Então, a gente sabe que numa aula e numa consulta, o paciente retém menos de 60% do que é passado, muitas vezes necessitando de um apoio por escrito, de um apoio por vídeo, de um apoio por áudio sobre aquela situação. E na consulta demorada, quanto mais informações você possa passar, mais chances dessas informações se perder. Mas isso não justifica abreviar a consulta, né? A gente tem que esclarecer todas as necessidades do paciente e tentar ali desenvolver um bom relacionamento. Então, a segunda consulta de segunda opinião que eu executei hoje foi com uma criança atendida pelo plano de saúde. Nossa, então se o SUS é ruim, o plano deveria ser um pouquinho melhor. Mas, infelizmente, alguns planos de saúde estão sendo equiparados ao SUS. O modelo de atendimento baseado em volume está sendo igual ao modelo SUS e não está sendo possível desenvolver uma medicina de ponta, uma medicina de alta qualidade, nem no SUS, nesse modelo de volume, nem pelos médicos que têm vínculo com o plano de saúde, que tem que atender um volume muito grande para poder compensar o investimento, né? Então, pelo menos naqueles planos que são cooperativas médicas, exigem até uma joia que beira os 6 dígitos. Então, eu tenho colegas que entraram nesse tipo de plano de saúde, cooperativa médica, né? E tiveram que pagar para entrar uma joia no seu valor de 150 mil, 180 mil, e tem que dar plantões até o fim da vida e atender esse plano até o fim da vida para poder compensar o que se investiu, né? Retomar o que se investiu. Então, isso me fez mudar para assistência privada, para eu ter pelo menos um tempo maior com o meu paciente, para poder organizar minha agenda de uma forma melhor. Hoje eu ainda luto porque, ainda bem, graças a Deus e graças ao carinho dos meus pacientes, eu consegui trazer muitos pacientes que eu acompanhava nos planos de saúde para o consultório privado. E aí eu estou me organizando para poder dar o tempo necessário, né, de forma respeitosa a todos, para a gente fortalecer esse bom relacionamento. Então, nessa criança, esse segundo caso aí, também tinha o diagnóstico do TEA e o médico que a atendeu colocou a criança como também a comorbidade com TDAH, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas as avaliações, né, trazidas pelos pais, né, as avaliações e os relatórios dos terapeutas colocavam a criança como uma criança que tinha grande necessidade de busca sensorial. Então, uma criança que corria, pulava, saltava, subia, escalava, né, mexia a cabeça, sentava-se, depois levantava, se abraçava. Não estava muito condizente com a associação do diagnóstico do TDAH. Apesar desse comportamento hiperativo, não quer dizer que todo TEA tenha hiperatividade. A gente tem que ver se a necessidade, né, sensorial, de busca sensorial, não está simulando a hiperatividade. Porque essa criança, depois dessa busca sensorial, depois desse comportamento de autoestimulação, ela se sentava e desempenhava muito bem a atividade proposta.
Então, não tinha uma hiperatividade contínua e não tinha desatenção, não tinha queixas relacionadas à desatenção. Ele fazia o comportamento autoestimulatório, corria, pulava, rodava, depois sentava, né, e executava. Isso é muito presente naquelas crianças que dependem das estereotipias, dependem dos estímulos, né, da autoestimulação, para poder se reorganizar e atender a demanda que é proposta nas terapias. Então fique atento, porque nem sempre é necessário a gente tirar as estereotipias, principalmente aquelas que a gente vê que a criança precisa para se autorregular e acabar com a ansiedade dela. Claro que aquele tipo de estereotipias, né, de autolesão, de se bater na testa, bater na cabeça, se morder, né, morder os artelhos, morder ali as falanges, aí realmente a gente precisa modificá-las para uma menos agressiva, né, mais aceitável. Tá bem? Então é isso. É um caso de TEA com TDAH, que realmente era TDAH, e outro caso de TEA com TDAH, que não era TDAH, e sim uma necessidade de busca sensorial. Então ficar bem atento que na consulta a gente consegue diferenciar tudo isso sem necessidade de exames, sem necessidade de testar remédio. Claro que quanto mais dados a gente compartilha com os pais, com os terapeutas, com todos aqueles que convivem com a criança, mais acertado vai ser o diagnóstico. Então a segunda parte da nossa dinâmica é a sessão de perguntas e respostas. Perfeito. Uma pessoa colocou aqui: gostaria de saber se quando mudar o CID-10 para CID-11, a criança tem que mudar o laudo do CID-10. Veja, vai ser utilizado a partir do ano 2022. Então, vai depender muito de regulação e de quem está necessitando desse laudo. Porque se os planos considerarem, durante esse período de transição, né, a validade do CID-10 para o diagnóstico quaisquer que a criança tenha, a gente mantém o CID-10. Se o plano só aceitar a codificação, né, pelo CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, na sua 11ª versão, como eu falei, válido a partir do ano 2022, então vai ter que se fazer uma consulta e se elaborar um laudo com o código dessa condição pelo CID-11, por essa nova codificação, tá? Então, as leis que foram desenvolvidas na vigência do CID-10 vão ter que ser reescritas para valer na vigência do CID-11 também, né? É uma readaptação. Os benefícios que estão sendo concedidos baseando-se na codificação do CID-10 vai ter que agora ser concedido baseando-se na codificação do CID-11. Então, é mais ou menos uma adaptação desses termos, mas não muda o diagnóstico, não muda quem a criança é no mundo, não muda as terapias, mas só algo burocrático que, infelizmente, no nosso país precisa ser seguido à risca, né? Uma segunda pergunta. Tenho um filho autista e trabalho fora. Gostaria de saber como fazer para ter redução da jornada de trabalho. A questão da redução é dada a alguns servidores públicos e na categoria privada tem que ver como é que anda o benefício no RH de sua empresa. Tem empresas que prezam por esse tipo de assistência e concedem a redução da carga de trabalho para assistência à saúde de familiar. Outras empresas não, né? Você não tem essa redução. E se for funcionário público, é negociado a partir da sua secretaria. Por exemplo, professores, negociar com a Secretaria de Educação. Policiais, negociar com a Secretaria de Segurança Pública. E outros funcionários judiciários, negociar com a Secretaria de Justiça, tá? E também peça auxílio ao seu sindicato, como é que está a convenção ali da categoria em relação a isso. Alguns estados têm leis estaduais que permitem uma redução, como o nosso estado tem uma lei estadual que permite a redução em até 50%. Até 50% não quer dizer que você vai conseguir esses 50%.
outros estados ainda não estão tão à frente em relação a esse assunto. Então vale a pena conversar com o seu coordenador, com o seu chefe, conversar com o seu líder sindical, como é que andam essas situações, e procurar qual é a lei que te ampara para poder solicitar a redução. Sua opinião sobre hipnose. Veja, para algumas situações pode até ajudar, tá? Tipo algumas fobias, alguns traumas, né, não resolvidos pelos processos terapêuticos convencionais, mas eu ainda considero um processo alternativo, ainda não é talvez primeira linha em nenhuma das condições que eu abordo na minha prática. Eu sei que chegou um especialista em hipnose, deu um curso presencial aqui no Recife, teve uma grande divulgação a respeito disso, mas dentro das condições que eu trato, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, né, as condições relacionadas à neuropediatria, não vi a hipnose como sendo primeira linha em tratamento para nada. Outra pergunta: uma criança com 2 anos e 6 meses passa a língua e tudo, dá tchau com a mão, né, virada para si, não dá esse tchauzinho assim, dá o tchau com a mão virada para si, brinca de forma repetitiva, não fala, faz flappings com a mão. Então, possivelmente, né, tem muitos sinais aí que nos colocam como um possível diagnóstico do autismo, né? Então, algum transtorno sensorial ainda naquela exploração com a língua de tudo, um déficit do planejamento motor, né, o tchauzinho com a mão virada para dentro, comportamento repetitivo, brinca de forma repetitiva e tem os flappings com as mãos e o atrás da fala, né? Não fala. Então, possivelmente essa criança nesse quadro receberia o diagnóstico do TEA. Agora tem que, na consulta, a gente alinhar, saber se é isso que está se apresentando, se há algo a mais em relação ao TEA, se tem comorbidades, e até ajudar a detectar uma possível causa e alinhar o tratamento. Então, tem o seu diagnóstico, não é muita coisa sem o tratamento, sem prescrever o tratamento. Outra pergunta: meu primeiro filho não é autista, já o segundo filho é autista. Se eu tiver o terceiro filho, será autista? Veja, a gente sabe que quando há um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo na família, existe uma chance, né, maior de ter-se um outro filho com a mesma condição, com a condição mais atenuada ou com a condição mais grave. Então, vale a pena uma avaliação e até um aconselhamento genético para saber se há um risco maior ou se a condição é uma mutação que a gente chama de novo, apenas no segundo filho, sem repercussão para o restante da prole. Outra pergunta: tenho 2 filhos, só um que é autista. Se eu tiver outro também será autista? É a mesma pergunta em relação a isso. Sua consulta é por hora marcada ou ordem de chegada? Como eu falei, a demanda é muito grande. Eu tento fazer por hora marcada. Na verdade, se marca a hora para que se chegue naquela hora e eu possa atender aquela família. Mas, infelizmente, apesar de eu chegar 20 para as 8, 10 para as 8, muitas vezes é cultural ou é uma questão de comportamento da nossa população, há grandes atrasos. Eu estou batalhando para que esses atrasos não ocorram. Há também a questão das desistências. Então, eu já sei que meu índice de desistência é de 30%, ou seja, se 10 pacientes marcam, 3 vão desistir e nem se dão ao respeito de comunicar, ou até confirmam e não vêm. Então, eu já marco um overbooking contando com essas faltas. Ocasionalmente, o que é muito raro, todo mundo vem, não tem falta. Mas se não tiver falta, sempre tem atraso. E a gente está batalhando, às vezes eu mando até áudio: olá, amanhã tem consulta, né? Estou te aguardando, não falte. Mas tem aqueles pacientes do perfil, né, faltante, ou os pacientes do perfil
atrasildo, que eu chamo, né? Sempre atrasa e aí vai prejudicando o desenvolver da consulta. Uma solução para isso que eu adorei é a telemedicina. Na telemedicina, aí sim, eu estou em casa, já sentado, a pessoa tem que só, no momento, estar sentado a outro aparelho, né? O celular, o computador, e a gente faz a consulta bem tranquilo. Não tem atraso, não tem trânsito, né? Não tem menino que faz xixi na calça e tem que ir trocar no banheiro do consultório. Então a gente desenrola de forma mais tranquila quando é a teleconsulta. No consultório a dinâmica realmente é imprevisível e às vezes a gente tem que lidar, tanto eu com atrasos, como os outros pacientes, até aqueles que se esmeram por chegar cedo, né, mas tem que pagar o atraso daquele que foi atendido anteriormente. Meu filho tem características do autismo. 2 anos e 5 meses. Como posso ajudá-lo? Estou perdida. Perfeito, você se encontrou. Bem-vinda. Aqui o perfil é basicamente sobre isso. Sobre ajudar os pais a ajudarem seu filho. Então, se já tem características do autismo, precisa ir atrás do diagnóstico. Se tem um diagnóstico, precisa ir atrás do tratamento adequado. Se está no tratamento adequado, com participação de escola, clínica, família, precisa ter avaliações para a gente ver o que é que pode ser melhor proporcionado. Então, bem-vinda, que eu vou te ajudar. Claro que uma consulta seria a melhor forma de eu poder orientar você de forma melhor e oferecer o melhor para o seu filho. Outra pergunta, doutor, a psicomotricidade, quando não conseguimos a terapia, pode ser substituída por algum esporte? Não. Né? Psicomotricidade é uma forma estruturada, né, do trabalho e planejamento motor. Claro que o esporte, né, há trabalho e planejamento motor, mas é de uma forma mais lúdica, tem outros objetivos, não tem como fazer avaliações também padronizadas. Então, o psicomotricista pode ser até um profissional da educação física, um ex-atleta, né, trabalhar muito com a parte esportiva, mas ele vai desempenhar o seu trabalho de uma forma, enquanto o professor de atividade física, o professor de educação física, o atleta, desempenha de forma semelhante, mas não é igual, tá? Então, não dá para ser substituído e ter os mesmos resultados. É muito bom até se associar psicomotricidade e atividade física. A última pergunta de hoje, doutor, na primeira consulta, pode-se fechar o diagnóstico? Meu filho tem 3 anos. Isso eu sempre falo em muitas lives. Não precisa postergar, o diagnóstico, a segunda, terceira, quarta consulta. Se a primeira consulta foi bem executada, houve tempo de conversar com a família, pôde-se colher todos os dados necessários ao diagnóstico. E se não saiu o diagnóstico na primeira consulta, se pode recorrer a uns exames complementares, se for o caso, e no retorno, se alinhar, se ter o resultado de um diagnóstico. Eu sei que há diagnósticos difíceis, diagnósticos muito difíceis, mas se não foi feito na primeira consulta, deixar a porta aberta, deixar uma linha de relacionamento, uma linha de comunicação, por telefone, ou venha sempre, estamos aqui, qualquer dado novo, eu me comprometo a fechar o diagnóstico. Quando dá para ser na primeira vez, melhor, porque hoje tempo é cérebro, tempo é valiosíssimo para essas famílias, para a criança, Então, um diagnóstico bem executado, preferivelmente em primeira consulta, vai poupar buscas, vai aumentar essas andanças e essas jornadas, Então, precisa se esmerar em tirar todos os dados, porque o médico lida com dados. Por menores, menor que seja essa quantidade de dados, a gente tem que tomar uma decisão. Ficar em suspenso ou não tomar uma decisão. Ou tomar uma decisão insatisfatória para a família, não vale a consulta. Tá? Então, na primeira consulta pode-se fechar alguns dos diagnósticos. É o compromisso do médico ter
né, essa habilidade e desenvolver essa habilidade. Outra pergunta aqui, psicomotricidade é a mesma coisa que TO? A TO é terapeuta ocupacional. Ela desenvolve tanto trabalhos na área do TEA, relacionados às atividades de vida diária, como a integração sensorial, como a psicomotricidade. Mas a psicomotricidade não é só uma área de especialização da terapeuta ocupacional. Há psicomotricistas que vieram sim da terapia ocupacional, outros são advindos da fisioterapia e outros da educação física. Tá? Então não é a mesma coisa, mas o TO pode trabalhar a psicomotricidade. Outra pergunta aqui da Ariane Tenório. Doutor, eu sou de outra cidade, o senhor aconselha a primeira consulta por telemedicina? Ou seria melhor fazer consulta no seu consultório? Veja, aqui eu compartilho informações sobre as capacidades da telemedicina. E venho dizer que ela não é melhor nem pior, é apenas diferente. Muitas vezes se encaixa a necessidade daquela família que não pode se deslocar, ou que tem dificuldade de trazer uma criança acamada ou cadeirante e precisa resolver situações pontuais. Ou a família que quer antecipar um contato com o médico, conversar, passar algo, e aí a telemedicina é uma ferramenta excelente para isso, antes de uma consulta presencial. Mas para mim, está sendo quase a mesma coisa em relação ao desempenho, né, de diagnóstico, as conclusões diagnósticas em relação a transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos do comportamento, como autismo, TDAH, TOD, deficiências intelectuais, até epilepsia. Estou conseguindo orientar algumas famílias por telemedicina. Então, a primeira consulta pode sim ser por telemedicina. Se eu tiver alguma limitação no poder orientá-la, eu digo, olha, fizemos nosso primeiro encontro e aí a gente pode organizar, agendar uma avaliação presencial que vai ser mais breve, pontual. Muito daquela parte da consulta foi passada, né, que é a entrevista médica e a anamnese, e a gente consegue dinamizar e complementar a teleconsulta com avaliação física, se necessário. Tá bom? Então, fica a critério da família. A gente partilha aqui muitas informações e eu já conversei muito sobre teleconsulta. E qualquer dúvida, pode mandar para o meu direct. Pois é, pessoal, chegamos à finalização desse debate. Vai ficar gravado no meu feed essa pequena conversa, esse tira dúvidas. Aguardo vocês na próxima quarta. Curtam, compartilhem, comentem o que eu coloco aí no feed, nos stories. Muito obrigado pela participação, pela audiência, pela visualização de todos vocês e até breve. Até logo. Boa tarde.